Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Ronaldo Faria, vamos voltar a falar do segundo reinado, da sua segunda fase, que se estende de 1850 a 1870, o auge econômico do Império. Lembrando que na aula anterior falamos já da economia cafeira e seu processo de expansão e da Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico negreiro no Brasil. Hoje, para complementarmos esse auge econômico, falaremos da Lei de Terras e da Era Mauá. Vamos lá então, moçada. Lei de Terras. Desde o período colonial, o acesso à terra era feito por doação, ocupação ou compra. Porém, essa situação ela vai ser alterada com a implantação da Lei de 18 de setembro de 1850. O governo imperial, por meio dessa lei, estabelece a compra como única forma de aquisição da terra. Qual o contexto que leva à elaboração dessa lei? Lembrando que em 1850 estava ocorrendo a expansão da economia cafeeira, portanto, havia cada vez mais necessidade de mão de obra para essa lavoura em expansão, e também naquele mesmo ano de 1850 ocorreu a proibição do tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queiroz. Portanto, naquele momento, cada vez mais pessoas pobres necessitando do acesso à terra. Sabendo disso, a elite que controlava a política do país através dos partidos liberal e conservador estabelece a lei de terras que, na verdade, inviabiliza o acesso à terra por parte dessas camadas mais pobres. Se pegarmos o exemplo dos Estados Unidos, no momento que você fala de expansão territorial norte-americana, você vê a assinatura da Homestead Act, que é uma lei que facilita e muito o acesso do imigrante à terra naquele país. Ao contrário, no Brasil, a elite, temendo que essa terra vá para a mão de contingentes mais pobres, dificulta o acesso, porque além de estabelecer que a compra é a única forma de acesso, estabelece também um alto valor, tornando quase que proibitivo, por parte dos mais pobres, a compra desse lote de terra. Então, como consequência da implantação dessa lei, temos, ao mesmo tempo, a consolidação dos latifúndios no Brasil, portanto, da concentração fundiária, e temos também uma maior dificuldade do acesso à terra por parte de quem mais necessita dela. Segundo alguns autores, essa lei ela favorece dois aspectos: a consolidação da propriedade privada nos campos e o avanço do capitalismo no setor rural. Portanto, na visão da elite, ela é benéfica, e na visão dos mais pobres, essa lei é prejudicial, pois num país essencialmente agrícola, dificultava o acesso ao seu principal meio de produção de riquezas. A Era Mauá foi um surto de modernização, expansão e diversificação da economia do Império. Ganhou esse nome graças ao Irineu Evangelista de Souza, um dos maiores investidores do período, o famoso Barão de Mauá. Alguns fatores favoreceram esse surto de modernização. O principal deles é a expansão da lavoura cafeeira, já que boa parte de seu lucro foi investido em atividades de modernização, inclusive no setor industrial. Um outro fator importante foi a Lei Eusébio de Queiroz, que ao proibir o tráfico negreiro em 1850, faz com que parte desse capital que girava na atividade do tráfico também seja investido na expansão, na melhoria da economia do Império. Um outro fator é o aumento da taxação, através da tarifa Alves Branco e posteriormente da Lei Silva Ferraz, já que tanto as tarifas quanto a Silva Ferraz aumentam consideravelmente a taxação sobre os produtos que entravam no mercado brasileiro. Portanto, a partir desse aumento, o governo brasileiro tem mais condições financeiras de investir nessas atividades de expansão, modernização e diversificação. Então, lembrando rapidamente, 3 fatores contribuem para esse momento de avanço econômico: a expansão cafeeira, a proibição do tráfico negreiro e o aumento da taxação sobre produtos estrangeiros. Alguns exemplos marcam esse surto de modernização. Verificamos aumento de investimentos no setor industrial, principalmente nos setores
têxtil e alimentício, mas podemos falar também da melhoria da infraestrutura de alguns centros urbanos. Pegando o exemplo do Rio de Janeiro, podemos falar da modernização e expansão do Porto da Baía de Guanabara, da implantação da iluminação a gás e também implantação de rede de bondes pela cidade, bondes esses ainda puxados com tração animal. Pode-se mencionar também o aumento de investimentos no setor de transporte, com a construção de ferrovias, com estabelecimento de serviço fluvial com navegação a vapor nas bacias do Amazonas e do Rio São Francisco, e também podemos mencionar o investimento em redes de telégrafo, melhorando, modernizando meios de comunicação no Brasil. Um outro aspecto é o aumento da prestação de serviços, com um aumento considerável de estabelecimentos bancários, escritórios de advocacia e agências de exportação e importação. Como disse anteriormente, a Era Mauá é um surto de modernização. Então, brincando, podemos dizer que é como uma gripe. Vem e passa. Para a chegada da gripe, disse que alguns fatores contribuem para isso. Mas se a gripe vai embora, podemos falar também de fatores que geram a decadência dessa Era Mauá. Quais são? A concorrência com o imperialismo. Vimos em aula anterior a pressão da Inglaterra no sentido de abolir o tráfico negreiro, mas também de alcançar taxas favoráveis para a entrada de seus produtos no mercado brasileiro. Um outro fator é a manutenção do trabalho escravo no Brasil, que, segundo alguns autores, dificulta a elasticidade do mercado interno. E também podemos citar a relação conflituosa entre seu principal empresário do período, o Barão de Mauá, e o governo imperial, já que o empresário questionava alguns aspectos do governo imperial, como a intromissão do Brasil na questão platina, na Guerra do Paraguai, e também a manutenção do trabalho escravo no Brasil. Isso faz com que o governo imperial, ao longo do tempo, crie leis dificultando esse processo de modernização e também diminuindo seus investimentos nas iniciativas do empresário. Então, moçada, com esses dois tópicos, fechamos a segunda fase do segundo reinado, aquela que se estende de 1850 a 1870, caracterizada como o auge econômico do Império. Na próxima aula, trataremos da crise do Império, que se estende de 1870 a 1889. Espero contar com a atenção de vocês. Grande abraço, se cuidem e até lá.